Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar mais um dia muito importante, inclusive, para a história dos negros brasileiros. Pela primeira vez, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é um dia considerado feriado nacional, é oficial. Merecemos, né? Mais uma luta vencida. Mais uma luta vencida. Parabéns para nós e que a prosperidade chegue para nós. E por que eu estou falando especificamente para nós negros? Porque todo mundo conhece a realidade dos negros no Brasil. Então isso que está acontecendo é um marco histórico, precisa ser comemorado, precisa ser celebrado, é importante, né? Muito bem, vamos agradecer, perdoar, liberar, deixar ir o que não precisa mais ficar, para que coisas melhores cheguem. Agradeço por eu ter liberado o perdão a tudo e a todos. Em especial, perdoado aos meus ancestrais, à minha mãe, ao meu pai, aos meus descendentes e a todos os familiares, a todos os acontecimentos em minha vida e a mim mesma. Sigo leve, livre e feliz, sem travas ou apegos. Que assim seja. Que a espiritualidade nos guie nessa leitura, nos dê entendimento, discernimento, para que possamos compreender as palavras que aqui serão lidas, que elas toquem fundo nas nossas almas e ajude nesse processo de cura que está acontecendo de verdade, de verdade. Parte 5 desse livro maravilhoso. Eu quero me sentir uma prioridade. A gente deve ser, mas às vezes a gente não se sente. Enquanto a gente não sentir as coisas, elas não acontecem na vida da gente. Isso é importante também da gente pensar, né? Acho importantíssimo. Acho importantíssimo. As crianças não pedem diretamente aos pais que as priorizem. Pelo menos não com essas palavras. Em vez disso, pedem que seus pais brinquem com elas, saiam com elas ou leiam para elas. É o jeito delas de pedir proximidade e atenção. Se forem verbalizar isso, provavelmente dirão algo como: sem trabalho, mamãe, televisão não, ou chega de telefone. As coisas que afastam os pais dos filhos causam estresse às crianças, na melhor das hipóteses. Na pior delas, ameaçam as crenças que essas crianças têm sobre si mesmas e sobre seu valor no mundo. Mais tarde na vida, filhos que cresceram com pais muito distantes podem acreditar que estão em busca de relacionamentos que os priorizem. Esqueci dos aviõezinhos, né? Vamos mandar os aviõezinhos, porque através deles as pessoas chegam também. Quem está assistindo depois, esse mês está um pouco complicado de fazer no horário fixo, né? A minha proposta é fazer 11h11. Hoje eu bem que pensei 7h7, mas não consegui. É assim, mas está aqui de toda forma, né? Está lançado e os frutos serão colhidos. Por mim já estão, e eu tenho testemunhos também de que pessoas já estão colhendo. Porque é uma mudança que é interna. Para alguns acontece num tempo, para outros vai acontecer num tempo diferente, mas é por dentro, não é nada de fora, não é nada externo, é tudo interno. Por isso que é individual, né? Por isso que é você no seu tempo e eu no meu. Nada é num estalar de dedos, tudo acontece no tempo que tem que acontecer, né? Ontem uma amiga fez um post e eu achei tão bonito que eu compartilhei. Dizia algo mais ou menos assim: eu pensei que fosse tarde, e aí Deus falou:
o meu relógio é diferente do seu. Bom dia, tia Aline. Te amo, viu? O relógio de Deus não é o mesmo que o nosso. E às vezes a gente acha, né? Tá demorando, meu Deus, quando? Será? Só põe na mão dele. A gente tem dificuldade de confiar, né? Fica no controle. Aí as coisas não acontecem, mas pode reparar. Toda vez que você soltou, a coisa fluiu. Toda vez que a gente solta, flui. Mas a gente insiste em ficar segurando. A gente insiste em ficar segurando. É do ser humano, né? Enfim. Já li um pedacinho aqui, tá, tia Aline? É isso. Mais tarde na vida, vou só repetir essa última frase. Mais tarde na vida, filhos que cresceram com pais muito distantes podem acreditar que estão em busca de relacionamentos que os priorizem. Mas a verdade é que esses adultos ainda feridos acabam inconscientemente procurando dinâmicas que tendem a repetir e reforçar o que aprenderam décadas antes no convívio familiar. Que eles não têm importância. Tudo inconsciente. Tudo inconsciente. Se você não se sentiu priorizado no seu círculo familiar, pode ter uma ferida de priorização. Uma criança priorizada é aquela cujas necessidades são vistas, compreendidas e respeitadas. Isso não significa que lhe foi dado tudo que você queria, nem que você era o centro das atenções em todos os momentos. Os pais podem estabelecer limites e dizer não, e também podem ter uma vida própria que respeitam e valorizam. Ser priorizado significa que seus pais se sintonizam com você. Eles escutam, cuidam, são interessados, percebem e validam o que está acontecendo no seu mundo interior e exterior. Você pode até não gostar das decisões que eles tomam por você, mas jamais questiona sua importância para eles. Se a priorização parece um problema, é porque você está recebendo mensagens que começa a decifrar e incorporar ao seu sistema de crenças. Algumas vezes essas mensagens são explícitas, como quando seus pais ficam sempre pedindo para serem deixados em paz, ou dizendo coisas como, é domingo, não incomode seu pai enquanto ele estiver assistindo ao jogo. Outras vezes as mensagens são implícitas, como quando um dos seus pais o ignora enquanto você fala, ou quando seus pais estão sempre brigando e não dão nenhuma brecha para você pedir que eles o ajudem com o dever de casa, ou assistam um filme com você. Uma ferida de priorização faz com que você questione a sua importância e o valor que você tem para as pessoas que você mais desesperadamente gostaria que se importasse. Às vezes a pessoa não se importa mesmo porque isso é dela. Só que o que atraiu você para essa pessoa? O que você tem que atraiu? Entendeu, gente? Porque tudo é sobre nós, nem é sobre o outro é só posto na nossa vida para fazer a gente enxergar as nossas questões. Você que não tem a ferida da priorização, não vai se conectar com alguém que não te prioriza. Se você está conectado nessa energia, é porque você tem que resolver essa questão. Então, nunca identifiquei. Então, minha ferida é da priorização, por isso que meu patrão não me prioriza, ele sempre promove outras pessoas e eu estou sempre ficando para trás. Tá, mas o que está te fazendo conectar com esse patrão que não te prioriza? É a sua ferida da priorização. Então, nesse capítulo a gente já sabe que a gente vai trabalhar isso. Incomodou, doeu, leva para casa que é seu. E vamos curar. E vamos tirar essas energias que não condizem com o que a gente quer para nossa vida. Porque conscientemente todo mundo sabe o que quer. Eu quero um bom emprego, eu quero um bom salário, eu quero um bom relacionamento, eu quero uma vida saudável. Todo mundo sabe. Da boca para fora. Como que vivencia isso? Curando os padrões antigos. E é isso que a gente está aqui para fazer. E se isso aqui, essa leitura, esses encontros não forem suficientes para isso, vai para terapia. Que
que vai curando, aos poucos vai curando, vai limpando tudo, vai tirando energia, vai tirando pessoa, vai te tirando do emprego, vai te mudando de cidade, de estado, de país. Vai tirar. Esteja preparado para isso também. Origens da ferida de priorização. Quando um casal vem me procurar, geralmente tenho que bancar a detetive. O casal descreve seu conflito nas primeiras sessões e quase sempre quer compartilhar todos os detalhes. Falam sobre suas brigas e cada um tenta provar que está certo. Eles estão me testando para ver de qual lado vou ficar ou avaliando quão ruim eu acho que é a situação. Nosso relacionamento tem salvação? Você já viu outro casal com esse problema? Me perguntam às vezes. Quando Isabel e Josefina vieram pela primeira vez ao meu consultório, estavam, como a maioria dos casais no início da terapia, focadas em provar seu ponto de vista e encontrar uma solução imediata. Elas tinham se mudado juntas da Espanha para Nova York havia 2 anos. Ambas tinham sido aceitas no curso de pós-graduação que estavam empolgadas para começar. Relacionamentos amorosos que começam com uma amizade costumam ser muito bonitos. Mas Isabel e Josefina vinham passando por uma fase difícil e estavam às voltas com conflitos recorrentes que pareciam nunca ser resolvidos. Elas vieram juntas à primeira sessão e pude sentir o seu nervosismo na mesma hora. Podemos nos sentar em qualquer lugar? Perguntou Isabel. Apontei o sofá e deixei que escolhessem onde cada uma se sentaria. Isabel escolheu o lugar mais próximo de mim. Embora Josefina não estivesse muito longe, era Isabel quem estava bem na minha frente. Eu prestei atenção nessa escolha. O terapeuta tem um olhar, né? Obrigada por terem vindo. Quero muito saber o que trouxe vocês duas aqui. Como eu já imaginava, foi Isabel quem começou. Estamos brigando muito ultimamente. Sério, passamos o ano passado todo brigando e não conseguimos resolver nada. É como se estivéssemos nos afastando cada vez mais e isso me assusta. Jô tem falado em terminar e eu não quero isso, mas também não sei o que fazer. Poderia me dizer por que estão brigando? Bom, sou eu que mais reclamo da Jô. Quando chegamos aqui, vindas da Espanha, parecia muito empolgante fazermos essa aventura juntas. Nunca tínhamos morado em outro país, então parecia que estávamos partindo numa exploração além-mar. Nosso primeiro ano aqui foi bom. Fomos morar juntas, começamos a fazer amigos na universidade e éramos quase inseparáveis. Mas agora ela está fazendo mais coisas sozinha, o que não é um problema, mas às vezes parece que ela não me quer por perto. Fica fora até tarde, passamos pouco tempo sozinhas e ela responde com menos frequência as minhas mensagens. Isabel parou por um momento. Eu olhava para ela enquanto falava, mas sempre observando Josefina para ver se percebia nela alguma expressão corporal ou facial diante do que sua parceira dizia. Porque tem gente que fica igual uma estátua, né? Porque não tem sentimento mesmo, né? Jo estava distante e fechada. Parecia incomodada por estar ali. De vez em quando revirava os olhos e muito sutilmente balançava a cabeça demonstrando irritação enquanto ouvia Isabel. Eu sabia que era apenas uma questão de tempo para que ela nos dissesse algo que esclareceria melhor as coisas. Josefina, você prefere ser chamada de Jô? Perguntei. Pode me chamar como quiser. Jô é para os íntimos, mas imagino que em breve você vai me conhecer muito bem, então já pode me chamar pelo apelido. Ela exibia um ar desafiador, isso eu não podia negar, mas seu comentário também demonstrava que ela estava aberta a que eu viesse a conhecê-la melhor. Quando perguntei a Jo o que havia mudado na relação das duas, ela conseguiu se expressar bem. Confirmou que Isabel era sua melhor amiga e que as coisas tinham sido ótimas no primeiro ano em Nova York. Mas Jo logo começou a se sentir sufocada por Isabel. Passou a fazer as próprias amizades e a sair sozinha. Isabel continuava querendo que fizessem tudo juntas. Jo achava que Isabel estava tentando limitar sua vida. E quando se sentia controlada por Isabel, admitiu que as coisas esquentavam. Elas começaram a brigar e nunca chegavam a uma solução. Jo deixou bem claro que ter vida própria fora do relacionamento era algo de que ela não abriria mão. Precisava do próprio espaço para manter a saúde mental. Ela já tinha vivido relacionamentos codependentes e não se envolveria em nada semelhante de novo. Jo amava Isabel, mas se sentia cada vez mais desconectada e fechada.
Não era a primeira vez que Isabel escutava Jô falar aquilo. Mesmo triste, uma parte dela parecia entender. Que bom que a outra falou, né? Porque tem que falar, né? Ô, chefe, desse jeito que você tá falando, eu não tô gostando. Me mostra como eu devo fazer, então, já que eu não tô fazendo do jeito que você quer. Né? Tem que falar. Em todas as circunstâncias, com os pais, nos relacionamentos amorosos, falar. Eu sou uma ferrenha defensora da fala. Às vezes eu falo até demais. Mas tem que falar. Se você não fala, como que o outro vai saber, gente? Não tem conversa, não tem jeito, tem que falar. Eu via na minha frente 2 mulheres que tinham assumido uma grande aventura uma com a outra. Elas decidiram bravamente embarcar numa viagem empolgante para um país que nenhuma das duas conhecia para perseguir o mesmo sonho. Quando passamos por uma grande mudança na vida, inevitavelmente temos expectativas e fantasias sobre como a experiência toda deverá ser. O Dr. Robert Glover, autor do livro No More Mr. Nice Guy, chama essas suposições não reveladas de expectativas secretas. Acordos não declarados que pensamos ter no relacionamento e com a pessoa amada. A mim, parecia que Isabel e Jô estavam vivendo um conflito de expectativas. Isabel não estava se sentindo uma prioridade na vida de Jô. Estava até questionando se Jô se importava com ela. Isso deixava Isabel arrasada, já que elas tinham sido muito próximas uma da outra por tanto tempo. E é mesmo estressante quando a pessoa que você ama não quer passar com você ao mesmo tempo que você quer passar com ela. Isabel estava fazendo de tudo para que Jô a priorizasse. Implorava, suplicava, fingia indiferença, dava ultimatos, fazia birra. Nas nossas sessões, Isabel ficava nervosa e partia para o ataque sempre que Jô reafirmava seu desejo de independência e autonomia. A irritação de Isabel era um bom indicador de que havia mais a ser descoberto. Você deve se lembrar do que discutimos no capítulo 2. A irritabilidade é como um letreiro em neon com uma seta apontando seus medos, inseguranças e dúvidas. Isso nos permite saber que algo importante antecede aquela irritação específica e que devemos investigar melhor. Começamos a identificar a ferida que está sendo ativada. Na nossa segunda sessão, perguntei a Isabel se ela se sentia uma prioridade na sua família. Sim, claro, minha família me ama muito. Eu não estava convencida disso. Claro que ela poderia ter desenvolvido essa ferida mais tarde, mas eu tinha a sensação de que alguém a havia preterido enquanto ela crescia. Aquele letreiro em neon estava piscando. Não era a primeira vez que Isabel demonstrava aquela emoção ao não se sentir priorizada por Jô. Poderia me falar mais sobre sua mãe? Eu adoraria saber como você a descreve como pessoa e também como mãe. Ela foi uma boa mãe. Ficava em casa comigo e com os meus irmãos e eu sempre me divertia ao lado dela. Ela era muito engraçada e cuidava muito bem de nós. Todo mundo amava minha mãe. Ela alegrava qualquer ambiente, mas num determinado momento acabou ficando muito triste. O que aconteceu? Perguntei. Quando eu tinha 7 anos, a irmã dela cometeu suicídio. Na época eu não sabia direito o que tinha acontecido, só que minha tia havia morrido. Mas depois disso, tudo mudou. Minha mãe mergulhou numa depressão que nunca mais se recuperou. Era triste demais vê-la daquele jeito. Era como se a vida tivesse sido arrancada dela. Ela era uma mulher vibrante e depois disso não fazia mais nada. Mal saía da cama e do quarto. Meu pai teve que suportar muita coisa. Ele era muito carinhoso com ela e tomamos conta dela juntos. Jô olhava para Isabel. Ela já tinha ouvido aquela história antes, mas dessa vez ela estava realmente entendendo. A depressão da mãe de Isabel se tornou uma prioridade na sua família. Consumia tudo. Claro que a mãe dela não queria que aquilo tivesse acontecido. Foi uma fatalidade. Eles sabiam que ela estava triste, mas não tomaram nenhuma atitude. O pai, que era muito responsável, fez o que pôde. Trabalhava em 2 empregos, cozinhava, limpava a casa e cuidava da esposa da melhor forma que conseguia. Mas ele estava despreparado para lidar com tudo aquilo, para dizer o mínimo.
Fiquei impressionada com a importância daquela história para o entendimento da dor que Isabel estava revivendo como uma mulher de 29 anos na cidade de Nova York. Durante os primeiros 7 anos de vida de Isabel, ela experimentou alegria, proximidade, amor e muita priorização por ser a caçula da família. Ela era o centro do círculo familiar, com irmãos mais velhos e pais que realmente a amavam. Claro que ela me respondeu que era uma prioridade na sua família quando perguntei, mas ela estava falando apenas dos primeiros anos da sua vida. Raça Mundi, bem-vindo, povo preto. Estamos fazendo a leitura de um livro chamado Curando Suas Feridas de Origem. E aqui estamos vendo, um livro que foi escrito por uma psicóloga. Estamos trabalhando certas feridas, com o intuito de nos curar e termos melhores relacionamentos de uma maneira geral na nossa vida adulta. E vendo que essas questões vêm das nossas famílias de origem. Todo mundo tem uma ferida de origem. E que essa origem é lá do nosso núcleo, né? Nosso núcleo primário. Após a morte da tia, tudo mudou. Além de não ser mais o centro das atenções, Isabel também foi deixada de lado. E como ela mesma disse, meu pai não sabia pedir ajuda a outra pessoa que não fosse eu. Acho que ele sentia vergonha e queria proteger minha mãe. Então, evitava que a vissem daquele jeito. Vou te mandar o PDF dele. Vou te mandar. Me lembra que eu te mando assim que acabar a live, tá? Jô e eu entendemos. Não havia má intenção ali. Aquela era a história de uma tragédia que afetou toda uma família, de tal forma que Isabel, uma menina de 7 anos, não podia mais ser prioridade na vida dos pais, mesmo que eles quisessem. Esse acontecimento foi a base para a ferida de priorização de Isabel. A saúde mental de sua mãe se tornou a prioridade na vida do seu pai e na dela também. Ela ajudava seu pai a cozinhar, a limpar a casa e a tomar conta da mãe. Era comum ouvi-lo dizer: quem quer tentar animar a mamãe? Acho que ela vai gostar se você passar um tempinho com ela. Claro que isso era verdade, era de grande ajuda para sua mãe. Mas outra verdade é que conforme Isabel assumia as tarefas de cozinhar, limpar a casa e alegrar sua mãe, não havia mais espaço para ela ser uma criança com necessidades emocionais, físicas, práticas e de desenvolvimento muito reais que precisavam ser atendidas. A criança não tinha tempo para ser criança, né? Isabel nunca tinha pensado dessa forma sobre sua vida e sua família. O que mais impressionava era reconhecer que a mudança drástica que ela estava sentindo no relacionamento com Jô era bem semelhante àquela que vivenciara com sua família. Ela esteve numa situação em que era prioridade até as coisas mudarem drasticamente e suas necessidades deixarem de ser levadas em consideração. Percebi que Jô estava cedendo um pouco. Ela descruzou os braços e relaxou os ombros. Aquela informação não mudou o fato de ela não querer ser controlada, mas agora ela estava vendo Isabel sob uma nova luz, que acionava camadas de contexto e clareza. Então elas tinham amizade, e a amizade era longa, né? Se amavam verdadeiramente, mas Jô não tinha dimensão do que se passara antes na vida da Isabel para que hoje ela se tornasse essa pessoa que ela era, uma codependente, né? Na verdade, ela não era codependente, né? Ela era uma dependente emocional. A codependente é quem convivia com ela. Isabel nunca tinha percebido que não se sentia uma prioridade na sua família. Aquela versão da história parecia injusta por causa da bela vida familiar que ela tivera um dia. Ela entendeu que seus pais tinham poucos recursos e estavam verdadeiramente fazendo o melhor que podiam. Preferiu se conectar com a vida que tinha antes de as coisas mudarem. As histórias de família que ela gostava de contar eram a versão da sua mãe e da sua família que ela queria lembrar e compartilhar com os outros. Pensar na vida depois da depressão da sua mãe era mais doloroso, então ela evitava falar sobre aquilo, conectar-se àquilo e entender seus efeitos duradouros até que começamos a nossa terapia. Terapia é vida. Terapia é vida. Tem que fazer terapia. Ela ajuda demais.
Identificar sua ferida de priorização não era algo que deixava Isabel necessariamente empolgada, em especial porque isso significava ter que reescrever seu passado numa narrativa menos feliz. Porque quando a pessoa não consegue enxergar, né, ali o fundo, as profundezas, as dores e tal, ela vai maquiando. Ah, era tudo feliz, era tudo lindo. Tá, mas vamos para a página 2? Mas dar aquele passo foi necessário para descobrir como essa ferida de origem não curada estava colaborando para as dificuldades do seu relacionamento com Ju. Conheci inúmeras pessoas que tinham uma ferida de priorização. Suas histórias revelavam pais ocupados e ausentes que sempre davam mais importância a si mesmos do que a seus filhos. E suas histórias revelavam responsáveis que estavam lutando com suas próprias feridas de origem não curadas, que os impediam de se entregar plenamente e priorizar as crianças. Embora eu tenha focado em histórias de origem familiar, quero lembrar que a sua ferida de priorização pode ter aparecido mais tarde em sua vida e pode ter iniciado em relacionamentos fora da sua família de origem. Talvez você perceba que a primeira vez que se sentiu dolorosamente preterido foi num relacionamento amoroso ou numa amizade importante, não com um familiar. Mantenha a mente aberta enquanto exploramos isso juntos. Onde foi que você se sentiu assim pela primeira vez? Que você se sente, provavelmente, se já se identificou, é um fato. Mas de onde que vem, né? Tópicos. Uma família de origem preocupada e distraída. Preocupação e distração são da mesma natureza. Quando os pais ou outros membros da família estão absortos em outras coisas, raramente dão atenção total a uma criança. A distração pode ser o resultado de um problema permanente, por exemplo, a relação dos pais com o trabalho, ou de problemas que consomem a pessoa, alcoolismo, uso de drogas, jogos de azar, problemas de saúde mental ou física. Ou pode ser algo que os aflige por determinado período, como uma fase ruim no casamento ou uma época especialmente emotiva. Então, independente se o seu pai separou da sua mãe ou se ele trabalhava fora e passava a maior parte do tempo, foi ausente, né? E criança sente falta. A ferida de priorização de Andrei se desenvolveu porque sua mãe o criava sozinha e trabalhava em 2 empregos para manter seu pequeno núcleo familiar. Andrei foi muito gentil e amoroso ao descrever sua mãe. Posso afirmar que ela o amava e o respeitava muito. Mas, quando ele era criança, tudo o que queria era passar mais tempo com ela. E não conseguia. Ela fazia hora extra 6 vezes por semana para poder sustentá-lo e ele só a via no domingo, quando iam à igreja e almoçavam juntos antes de ela voltar ao trabalho para o turno da noite. Andrei era imensamente grato à sua mãe pelos sacrifícios que ela fazia por ele e, aliás, às vezes ele chegava a concluir que trabalhar muito era o jeito dela de priorizá-lo. Cebolinha. No entanto, isso nunca mudou o fato de seu maior desejo ser passar mais tempo com ela. A cabeça de adulto entende as coisas que aconteceram, né? É o que os pais deram conta de dar, ok. Mas a criança, naquele momento, queria algo que ela não teve, por isso o adulto de hoje reclama aquilo. Não teve, tá faltando, é interno. A ferida estava lá. Mesmo que sua mãe estivesse fazendo o possível para garantir a ele um futuro melhor. Sim, uma ferida de origem pode aparecer mesmo quando uma pessoa ou uma família são bem intencionadas. Queremos acreditar que a ferida de origem vem apenas por meio de negligência ou maldade, mas a realidade é que ela pode aparecer de incontáveis outras maneiras em que não há más intenções. Foi o que aconteceu com a mãe de Kate, que também estava preocupada com os desafios da própria vida. Os pais de Kate nunca chegaram a se casar. O pai acabou encontrando alguém que combinava mais com ele, foi o que ele disse, quando Kate tinha apenas 4 anos. A mãe ficou arrasada com aquela rejeição e em seguida tornou-se obcecada pela ideia de encontrar um novo amor. Havia épocas em que ela parecia ter encontro marcado todas as noites. Bom dia, Emerson. Gostou? Estamos aqui de novo. É feriado.
Gente, feriado, tem gente que tá trabalhando. Eu já recebi mensagem: ai, Júnior, não vou poder acompanhar, vou trabalhar. Tem gente que trabalha, tem gente que não, né? Eu não trabalho feriado nenhum, muito menos no Dia Nacional da Consciência Negra, né? Hoje é dia de positividade, de fazer coisas positivas, de ler, de nos curar, né? Oi, Fagner, bom dia, seja bem-vindo. Curando suas feridas de origem. Esse é o título do livro que a gente está lendo. Estamos aqui na ferida da priorização. E aí, falando da mãe de Kate, né? Ela voltava desses encontros e me contava tudo sobre os caras que ela tinha conhecido. Olha a inversão de papéis, né? Não sei se ela percebia que nunca perguntava sobre mim quando eu estava namorando. Ela estava perdida demais naquilo tudo, lembrou Kate. Embora amasse muito a mãe, aquilo era doloroso para ela. Kate não queria que sua mãe se sentisse mal, mas também não estava interessada em ser confidente dela. Queria que a mãe mostrasse interesse em sua vida, queria se sentir importante para ela. Não ser empurrada para o fim da lista de prioridades à medida que aqueles homens entravam e saíam de suas vidas. Kate queria muito ser uma prioridade, mas o foco de sua mãe era na sua própria vida amorosa e isso a impedia. Uma família cronicamente preocupada e distraída deixa efeitos duradouros. É doloroso crescer se questionando se você é uma prioridade, se você importa mais do que as outras coisas que desviam a atenção dos adultos. E essa experiência pode acompanhar você nos seus relacionamentos futuros de maneiras que são, ao mesmo tempo, óbvias e sutis. Verdade verdadeira. Outro subtítulo: As feridas não resolvidas dos nossos pais. Enquanto você crescia, os adultos da sua vida provavelmente estavam vivenciando as próprias feridas. Na verdade, pode ser que eles ainda tenham feridas desconhecidas e não resolvidas até hoje. E essas feridas podem facilmente ser descontadas em você. Pode ser que eles priorizem a si mesmos porque não foram priorizados na infância. Talvez coloquem as próprias necessidades e vontades em primeiro lugar, acima das suas, porque foram negligenciados enquanto cresciam. Existem incontáveis maneiras de as feridas não resolvidas dos pais serem passadas adiante. E o ciclo é esse mesmo, né? Vai passando. Se eu não tive o amor do meu pai, eu não tenho como dar esse mesmo amor para o meu filho. Como que eu vou dar uma coisa que eu não tenho? A gente só dá aquilo que a gente tem. Não tem como dar outra coisa, né? Ou você dá o que você tem, ou você finge estar dando algo. Saber disso contextualiza o problema, mas não muda o fato de você não ter se sentido priorizado. Nunca é responsabilidade da criança administrar as feridas não curadas de seus pais, mas infelizmente isso acontece com muita frequência. Sara me contou que quando criança era obcecada por fotografia, queria aprender tudo sobre o assunto. Implorou por uma câmera de presente de aniversário de 11 anos e acabou ganhando a melhor delas. Mas 2 anos depois de ter ganhado aquele presente incrível, seus pais a chamaram para conversar e disseram que ela não poderia mais perseguir seu interesse por fotografia. Eles me disseram que eu era maior que aquilo e precisava focar em habilidades que me levassem à faculdade ideal. Olha aí, cortando as asinhas da borboleta. Não façam isso com seus filhos. Deixem eles serem o que eles quiserem. Ah, mas eu quero cozinhar. Cozinha então. Não, você tem que ser dada. Deixa a pessoa ser o que vai fazer ela feliz. Normalmente a felicidade vai vir junto com o dinheiro. Ah, não, mas tal profissão não dá dinheiro. Gente, mas tá fazendo a pessoa feliz, ela tá realizada? No final das contas, é isso que vai importar, tá? Ela vai arrumar um meio de se manter financeiramente. Mas tá fazendo o que gosta é importante demais. Nossa, isso é muito importante. Os pais de Sara eram ricos. Ela cresceu no Upper East Side, aqui a gente tá falando dos Estados Unidos, tá, gente? Em Manhattan, e seus pais tinham traçado um plano específico, tanto para sua educação quanto para sua vida profissional. Nossa Senhora! Eles disseram que fotografia não dava dinheiro.
Afinal de contas, era só um hobby e que ela precisava começar a pensar seriamente no futuro. Isso foi devastador para ela. Mesmo falando sobre isso, décadas mais tarde, ela fazia um sinal negativo com a cabeça e demonstrava imensa dor em seu rosto. Não foi o que queria ter sido, né? Seus pais tinham recursos mais do que suficientes para ajudar Sarah com seu sonho. Eles apenas não queriam aceitá-lo porque achavam que seria uma humilhação social se ela não seguisse uma carreira mais respeitável. Ei, Claudinha, bom dia! E aí, o que para eles era uma carreira mais respeitável? Ela queria ser fotógrafa. Ah, fotógrafo tem que ser advogado, engenheiro, médico. Antigamente eram as 3 profissões, né? Até mais atrás, ser professor ainda era uma coisa muito boa. Hoje em dia, vai olhar as faculdades de licenciatura, tudo vazio. Ou quem tá fazendo para outro propósito. Tá tendo professor não, viu, gente? Infelizmente, né, Claudinha? Seus pais, não. Eles queriam que eu fosse, olha só, eles queriam que eu fosse médica, disse ela. Eu me lembro de um momento muito específico antes de irmos a uma festa de fim de ano, onde estariam todos os amigos da família. Meus pais pediram que eu não falasse com ninguém sobre os meus sonhos de trabalhar com fotografia. Minha mãe disse com todas as letras: por favor, não nos envergonhe essa noite. Meu Deus. Eles se preocupavam mais com o que os outros pensariam deles do que com o que me faria feliz nesse mundo. Isso revelava as ansiedades e os medos deles, as feridas de pertencimento deles. E embora não enxergassem dessa maneira, suas ações priorizavam as necessidades deles, não as de Sarah. Foi de partir o coração ter que ouvir essa história. Sarah acabou se tornando uma médica bem-sucedida, mas odiava a profissão, pois se sentia extremamente infeliz. Ela me procurou porque seu namorado tinha terminado com ela pela 4ª vez. Eles sempre voltavam porque havia amor no relacionamento, mas não conseguiam resolver o que ela chamava de empecilho. Ele queria filhos e ela talvez não quisesse. Conforme nos aprofundávamos, descobri que, na verdade, Sarah queria sim ter filhos, mas estava inconscientemente testando seu ex para ver se ele estava disposto a colocar os desejos dela em primeiro lugar, algo que seus pais nunca fizeram. Havia muito a ser analisado, mas essa percepção abriu novos horizontes para Sarah. A sua ferida de priorização, o sentimento que ela não era o número 1 aos olhos daqueles que amava, ainda tinha um impacto profundo sobre ela. Pode haver algumas feridas não resolvidas no seu círculo familiar que contribuíram para a sua ferida de priorização. Embora nosso foco não seja encontrar desculpas, I'm sorry. Você pode querer saber se a dor não curada dos membros da sua família os impediu de priorizar em você. Será que isso aconteceu lá na sua família? A identificação de uma ferida de origem não pretende oferecer uma desculpa, não torna o conflito aceitável, apenas dá sentido a ele. E quando a gente entende as coisas, a vida fica mais leve também, eu percebo isso. À medida que você sabe, então isso que aconteceu com meu pai. O pai dele era ausente, ele não teve amor, aconteceu tal coisa com ele na infância. Como que ele ia ser um bom marido? Como que ele ia ser um pai presente? Como que ele ia ser um bom marido para minha mãe? Como que ele ia ser um pai presente para mim? Entender essas coisas traz paz para o coração. Porque, independente da ferida, aqui a gente está falando de priorização, mas independente dela, quando a gente não entende, e a gente vai querer muitas vezes culpabilizar os pais, né? E aí eu acho que o caminho não é culpabilizar, mas existem responsáveis. E pais são responsáveis pelos filhos, né? Tudo que a gente foram os nossos pais que construíram. Os pais ou quem criou a gente, né? No lugar daquela figura de pai e de mãe. Então tem que levar isso em consideração, eu acho importante. A identificação de uma ferida de origem não pretende oferecer, tô relendo aqui, uma desculpa. Não torna o conflito aceitável, apenas dá sentido a ele. A identificação da ferida de origem também não é o fim.
É um ponto inicial, o catalisador que começa a mover você em direção à cura. E aí, oi Denise, bom dia. E aí, a próxima parte aqui é como lidamos com a ferida de priorização. Existe o passo a passo, todo um caminho, que não vai ser feito hoje. Nós vamos encerrar por aqui. Voltamos amanhã, quinta-feira, às 11h11, com certeza, para falarmos e finalizarmos essa questão da priorização. Um compromisso importantíssimo me espera e eu vou seguir o fluxo. Muito grata pela presença de vocês. Denise, vai ficar gravado, você assiste para ver se você se identifica com essa ferida, que é da priorização. Grata por estar aqui, Claudinha, Emerson, Fagner, todo mundo que passou por aqui, tia Aline. Beijo, pessoal, gratidão, muita gratidão por estarem aqui, por estarem acompanhando. Desejo uma vida de curas profundas para cada um de vocês que está nessa busca, porque quando a gente se coloca a caminho, as coisas acontecem na vida da gente, elas acontecem de verdade. E lembrem-se, a mudança é de dentro para fora. Bye, bye.